queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, também chamada de Reforma Religiosa, e procurarmos entender um pouquinho mais o que ela representou para toda a humanidade. Vamos comigo nesta jornada histórica? Dando início, nós temos aqui os principais fatores da Reforma Protestante ou religiosa, para procurarmos entender por que ela aconteceu. Então, os fatores são as divergências doutrinárias, interesses políticos e econômicos e, por último, o celibato. Então, nós vamos procurar entender cada situaçãozinha dessas. Primeiro, as divergências doutrinárias. Com o passar do tempo, ideias e doutrinas onde muitas pessoas ficam contrárias às mesmas. E daí surgem várias opiniões diferentes e a igreja começa a passar por início de rupturas. Por conta dessas divergências é que começa a separação religiosa dentro da própria Igreja Católica. Quanto aos interesses políticos e econômicos, a fé, que deveria ser a principal e primeira defesa do catolicismo em relação a seus fiéis, foi enfraquecendo. E em seu lugar, o poder político de autoridades da época foi se juntando ao poder da Igreja. E isto trouxe também os fatores econômicos. Então, aconteceu o poder pelo poder, através dos valores políticos, e também o crescimento econômico da entidade. Tudo isso serviu para a ruptura da Igreja Católica na época. Com relação ao celibato, era uma doutrina da Igreja Católica e ainda hoje permanece. O celibato representa a todos os membros da Igreja Católica a negação aos seus desejos sexuais. Então significa dizer que a partir deste momento, ou a partir desse princípio, eles não poderiam ter relações e nem tampouco contrair matrimônio e nem famílias. Tudo isto traz, com o passar do tempo, uma maior fragilidade nas bases católicas. A seguir, nós vamos dar início, então, aos tipos de protestantismos: o luterano, o calvinista e o anglicano. E também vamos falar sobre as consequências do surgimento do protestantismo e as guerras religiosas. Bem, para entendermos melhor o que representou toda esta situação, nós vamos iniciar com os precursores do movimento protestante. São eles o Martinho Lutero, de 1483 a 1546, alemão; João Calvino, de 1509 a 1564, francês; e o Henrique VIII, que era inglês, de 1491 a 1547. Lembrando que Henrique VIII era o rei da Inglaterra na época. Então notamos que o protestantismo foi um movimento reformista na Europa e de lá se espalhou rapidamente para o resto do mundo. Quando chamamos de precursores, nos referimos aos primeiros que deram início ao processo de reforma religiosa, conhecido como o protestantismo. O primeiro dele foi o Martinho Lutero, que era alemão, e quando atingiu a idade suficiente, ele foi para a igreja e se tornou monge católico. Seu maior sonho era conhecer o Vaticano, que era a sede da Igreja Católica, localizado em Roma. Quando conseguiu realizar este sonho, se decepcionou profundamente porque, na sua chegada, encontrou
alguns cardeais que estavam indo para a Alemanha vender os títulos de salvação que recebiam o nome de indulgências. E se deparando com aquela situação que seria para angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, Martinho Lutero se decepcionou profundamente. Ele acreditava que o ser humano alcançava a salvação através da fé em Deus. A Igreja Católica, por sua vez, defendia que o ser humano conseguia a salvação através das boas obras que praticava e da fé. Estas boas obras abriam o princípio de que, quanto mais doações fossem feitas para a Igreja, mais oportunidades de ir para o céu aquela pessoa teria. E Lutero não acreditava nesta situação. Então, várias cerimônias da Igreja Católica que eram pagas, quando os fiéis não podiam pagar por elas, o Martinho Lutero fazia a si mesmo de graça. Com o passar do tempo, ele foi desafiando cada vez mais as ideias, as ideologias da Igreja Católica, que passou a persegui-lo. Mesmo recebendo inúmeras ameaças da Igreja para não continuar com aquela postura, ele mesmo assim o fez. Chegou a escrever 95 teses contra as doutrinas católicas e fixou nas paredes de sua igreja na Alemanha. Depois de várias tentativas do Vaticano em conseguir trazer de volta ele para o lado da igreja e sem obter sucesso, a Igreja Católica resolveu então excomungar Martinho Lutero. A excomunhão era a expulsão da igreja. A partir de então, ele não poderia mais realizar nenhum sacramento, nenhuma cerimônia pertencente ao catolicismo. Surgiu a ideia de se criar ou de se fundar uma nova igreja com os ideais cristãos, porém vivenciando doutrinas diferentes daquelas do catolicismo, pelo menos daquelas que Martinho Lutero não considerava serem corretas. Então, surgia o que nós chamamos de luteranismo. Por isto que Lutero é o precursor do movimento protestante. Em seguida, vem Calvino, que leva o movimento protestante para a França. E, diferentemente do luteranismo, que era muito parecido com as doutrinas católicas, o calvinismo era um regime bastante fechado, principalmente no que se dizia respeito às questões do pecado em relação aos seus fiéis. Tanto é que das igrejas protestantes da época, as calvinistas é que apresentavam maior preocupação com os seus seguidores, principalmente em seus vestimentos, para que eles não caíssem no pecado da vaidade e influenciassem outras pessoas a pecarem através da sensualidade, da sexualidade e assim perderem o caminho e perderem o rumo. Vale a pena salientar que naquela época só eram permitidas as atribuições sexuais após o casamento. Então, tudo aquilo que fosse feito fora do casamento era pecado. E as pessoas teriam que evitar toda essa situação para não perder a sua salvação. E por último, Henrique VIII, na Inglaterra, que também pertencia ao catolicismo, rompeu com a igreja porque queria se divorciar de sua esposa para poder casar novamente. Chegou a escrever uma carta para o Vaticano pedindo para que seu casamento fosse cancelado, ou seja, para se divorciar de sua esposa e poder casar-se com outra.
Como esta situação era contrária às doutrinas do catolicismo, a sua carta foi negada. Diante da negação, o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e, aproveitando-se do movimento protestante que espalhava-se rapidamente pela Europa, ele fundou a sua própria igreja, chamada de Anglicana, e que nela o divórcio era permitido. Como consequência principal do protestantismo, nós temos as guerras que surgiram entre católicos e protestantes que pertenciam à mesma religião, porém estavam em igrejas diferentes, que adoravam ao mesmo Deus e mesmo assim, por suas doutrinas ou por suas ideias doutrinárias dentro de suas igrejas, não se suportavam. Então, começaram a acontecer diversas batalhas entre católicos e protestantes que levaram muitas pessoas à morte. Ainda nos dias atuais existe uma grande ruptura entre os católicos e os protestantes. Porém, hoje isto acontece de uma maneira mais pacífica. E naquela época do século XVI, haviam verdadeiras guerras, consideradas guerras santas. Como uma guerra que tirou tantas vidas poderia ser considerada guerra santa? Serve de reflexão para todo mundo, para tentarmos entender o porquê que as pessoas, às vezes, utilizam o nome de Deus para formarem confusões e guerras, onde muitas pessoas perdem suas vidas e mesmo assim são consideradas guerras santas. São muitas as reflexões que nós podemos fazer sobre as questões religiosas do século XVI, sobre o surgimento do protestantismo. O fato é que, nos dias de hoje, nós temos uma maior aceitação das liberdades religiosas ou doutrinárias, porém, mesmo assim, ainda existe uma grande ruptura dentro de todas as igrejas. O próprio protestantismo se subdividiu em várias congregações. A Igreja Católica se dividiu em duas: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Então, hoje nós notamos que muitas pessoas adoram o mesmo Deus, mas estão separadas por questões doutrinárias dentro de suas igrejas. E até que ponto isto é positivo para os mandamentos e as leis de Deus, que diz lá no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Diante disto, deixo as reflexões para serem feitas por todos vocês. Então, chegamos àquele momento de todas as semanas para a verificação do que foi aprendido de fato durante esta videoaula. Eu espero que todos vocês tenham gostado do tema de hoje e até a próxima oportunidade.